Muito bem, pessoal, vamos continuar nosso estudo no capítulo 21. Capítulo 21, segundo livro de Samuel. Semana passada nós ficamos no versículo 14. Estávamos falando sobre a vingança que Deus ele fez em nome dos gibeonitas. Lembra que os gibeonitas eles pediram 7 homens para serem enforcados em presença do Senhor, perante do Senhor, e que a ira do Senhor ficasse aplacada. Agora, temos na última parte, a partir do versículo 15, vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: voltaram os filisteus para fazer guerra contra Israel. Desceu Davi e seus servos com ele, e pelejaram contra os filisteus, e Davi se achava fatigado. Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes, cuja lança pesava pouco mais de 10 quilos e 400 gramas de bronze, e que estava cingido com uma espada nova, intentou matar a Davi. Mas Abisai, filho de Seruia, chegou em sua ajuda e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais daqui em diante sairás conosco para a batalha, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Outra segunda guerra houve depois em Gob contra os filisteus. Então Sibecai, o Satita, matou Asaf, que era um dos descendentes dos gigantes. Houve outra vez guerra em Gob contra os filisteus, na qual Elaná, filho de Share, origem de Belém, matou Golias, o geteu, a este de cuja lança era como o eixo de um tear. Depois houve outra guerra em Gad, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 2 dedos nas mãos e outros 2 nos pés, 24 ao todo, e também era descendente dos gigantes. Este desafiou Israel e o matou Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Estes 4 eram descendentes dos gigantes em Gad, os quais sucumbiram nas mãos de Davi e de seus homens. Muito bem. Nesta última parte, nós vamos tirar 2 mensagens. Nessa última parte do capítulo 21, fala sobre uma raça de homens que eram gigantes. Os gigantes, na verdade, eles existem desde os inícios da humanidade. Lembre-se que na história que foi contada e escrita por Moisés, no livro de Gênesis, nós encontramos que a raça dos homens, ou a descendência dos homens, foi dividida. Segundo o que fala o livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 24, diz que Deus, de um só sangue, fez todas as linagens dos homens. Olha, de um só sangue, do sangue de Adão, ele fez todas as linagens dos homens, para que eles habitem sobre toda a face da terra. Então, essas raças, primeiramente foram divididas na linhagem dos filhos de Deus e na linhagem dos filhos dos homens. Capítulo 6 de Gênesis, vamos lá.
Vamos ler aquele texto. Capítulo 6, versículo 1 até o 4. Aqui é só para ver como era esse assunto dos gigantes. A partir dos inícios. Capítulo 6 diz assim: aconteceu que quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. Versículo 4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes, que desde a antiguidade foram varões de renome. Então, eu já ouvi uma história que as pessoas que leem a Bíblia, só que não leem bem, falam que os filhos de Deus são anjos, que eles desceram e tiveram relação com as mulheres, com os humanas. E isso, a Bíblia não está falando disso. Diz que, outra coisa que fala, que dessa relação que houve entre os anjos e as mulheres, nasceram os gigantes. Essa é a interpretação de muitas pessoas. Mas o que a Bíblia está falando aqui fala de duas linhagens. Os filhos de Deus, que é a descendência de Sete, e a linhagem dos filhos dos homens, que é a descendência de Caim. Né? Estava dividida a linhagem dos homens nessa época. E outra coisa que nós podemos aprender hoje é que o que fala no versículo 4: havia gigantes na terra naqueles dias, ou seja, naquele dia quando começaram a multiplicar-se os homens. E diz, havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ou seja, aquele acontecimento de mistura entre as raças é somente um ponto de referência para falar que havia gigantes antes desse acontecimento e depois. Não foi que os gigantes nasceram daquele relacionamento entre pessoas, não foi assim. Senão que havia, ou seja, a Bíblia não fala a causa pela qual nasceram aqueles homens com essa estatura. Você está entendendo? A Bíblia não fala. Nós não podemos falar que foi porque os filhos de Deus tomaram as mulheres do filho dos homens. Não é por isso. Havia gigantes naqueles dias e depois também houveram. Então, só que esses gigantes, nós encontramos que eles ficaram mais reproduzidos na linhagem dos pagãos. Porque, pelo menos na linhagem de Deus, dos filhos de Deus, que é Israel, fala quase nada de gigantes. Pelo menos fala de Saul, que era um homem muito, muito alto. Ele era alto. Diz que o povo, os soldados, eles ficavam na altura dos ombros dele. Por aqui. Mas Saul era um homem muito alto. Mas não se fala dele que era gigante. Só se fala que os gigantes eram aqueles que estavam do outro lado, aqueles que eram dos povos que não tinham Deus. Neste caso, os filisteus. O primeiro gigante que se fala é Golias, que foi morto
com a pedra na testa. Lembra? Muito bem. Então, aqui no versículo 15 do segundo livro de Samuel, fala que, novamente, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Voltaram os filisteus para fazer guerra contra Israel. Desceu Davi e seus servos com ele. Diz outra vez, novamente. Por quê? Porque os filisteus, eles eram um povo que constantemente tinha guerra com Israel. Era um povo muito forte, eles não tinham sido exterminados. Deus deu a vitória várias vezes aos filisteus, por causa de que Israel ficava na desobediência. Então, quando um povo desobedece aos mandamentos de Deus, não merece a vitória. E Deus não dá a vitória. Lembre-se que Deus, ele fica afastado daquela pessoa que é desobediente. Ele fecha seus ouvidos e seus olhos para não ver e para não ouvir o que fala. Pode falar. Isaías 59 fala, nosso Deus não vai incutir, mas os pecados fazem separação de Deus. Exatamente. Os pecados é como um muro. Um muro entre a pessoa e Deus. O pecado faz uma barreira entre a presença de Deus e o homem, o coração do homem. E tem muito a ver isso que Deus deu a vitória aos filisteus, muitas vezes, para castigar a seu povo. Porque o povo de Deus é que nem criança. As crianças, às vezes, precisam de uma palavra forte, né? Precisa ser restringido de algumas coisas para eles aprenderem. Senão, não aprendem. O povo de Deus foi punido muitas vezes, foi castigado. E eles, somente assim, eles procuraram o arrependimento. Nesta história do capítulo 21, eles estavam passando o quê? Qual era a dificuldade que eles tinham ali? Nessa história do capítulo 21. Semana passada nós falamos disso. Sim, mas a dificuldade do povo era uma seca, uma fome, né? Esse era o castigo para Israel, uma fome de quantos anos? 3 anos. 3 anos de fome. Então eles estavam passando essa dificuldade, agora eles procuram a causa. Por quê? Mas por que eles deixaram passar 3 anos? Nós não devemos ser assim. Quando nós percebemos que as coisas estão ficando ali, todas estranhas, devemos procurar a causa. Senão, o problema ele cresce. E quando procuramos ajuda, pode ser muito tarde. Ou pode ser mais difícil para sair daquela dificuldade. Então, ao fazer os filisteus guerra novamente com o povo de Deus, era para cumprir aquela profecia que foi falada por profeta Natã, que não se afastaria a espada da família de Davi. A guerra que eles tiveram foi num lugar chamado Jessé. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Diz assim, primeiro de Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Depois disso, aconteceu que houve guerra em Jessé contra os filisteus, e Sibecai, o Satita, matou Sipai,
que era dos descendentes dos gigantes, e foram humilhados. Então, o lugar que foi desenvolvida essa batalha foi em Gezer, segundo o que está falando o primeiro livro de Crônicas. Outra coisa bem importante que nós podemos perceber é que Davi, ele saiu à guerra com os soldados. Geralmente os reis, eles saíam na guerra com os soldados. Mas na última vez que houve uma batalha, Davi, ele não saiu. Vocês lembram? Era uma batalha contra os homens de Absalão. E falaram para Davi: olha, não vai sair não. Porque se você morre, é como se matassem 10.000 homens de nosso exército. Então eles deixaram Davi lá, fica conosco desde casa. Agora nesta batalha que eles estão lutando com os filisteus e com os gigantes, que são 4 gigantes nessa história. Temos outra mensagem nós para tirar ali, no versículo 7. Versículo 17. Mas Abisai, filho de Zeruia, chegou em sua ajuda e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais daqui em diante sairás conosco para a batalha, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Para mim, essa parte do versículo 17 é a mais importante dessa leitura de hoje. Acabamos de saber que os gigantes eram da antiguidade, como Deus, ele castigava o povo quando está em desobediência. A profecia de Deus é cumprida à cabalidade. E outra coisa aqui é que Davi está com o seu povo, ou seja, ele está sendo aquele líder que precisava o povo de Israel. Como os líderes que precisamos também nos dias de hoje. Ele saía na guerra com os soldados. Ele não se afastava do seu povo. Lembre-se que Davi, não esqueça que Davi era um homem conforme ao coração de Deus. E também Davi era um tipo de Cristo. Então nós temos muitas coisas que aprender aqui, mas chama muita atenção, a minha atenção, esse versículo 17, o que os soldados falaram para Davi. Olha, diz assim: nunca mais daqui em diante sairás conosco para a batalha, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Por que é bem importante esse texto? Que eu considero o mais importante dos versículos nessa leitura. Primeiro, diz que Davi, ele ficava fatigado. Nós aprendemos nesse texto que Davi, ele ficava fatigado porque ele era de idade avançada. Ele pega reino de Israel de idade de 30 anos. Lembra disso? Sim? Porque houveram reis em Israel que eles tomaram o poder de 7 anos, 9 anos, 12 anos. Mas Davi, lembre-se que ele era um tipo de Cristo. Cristo, ele começou o seu ministério na idade aproximadamente de 30 anos. Que era a idade em que os israelitas podiam eles ter o ministério.
Neste caso, Davi era de 30 anos e reinou 40 anos. Dá como resultado 70 anos. E possivelmente, nesses dias, Davi, pode ser que ele tinha uns 65 anos. Não, talvez não era para ele ter uma batalha como aquelas batalhas quando ele tinha 30 anos. Era muito difícil. Agora ele ficava fatigado. E quase que foi morto por um gigante. Só que Abissai chegou. Esse Abissai tem uma história muito grande nesse segundo livro de Samuel. E poupou a vida de Davi. Socorreu ele, né, para não ser morto. Agora os homens ficam eles assustados. Olha, nosso rei ia ser morto. Melhor vamos tirar ele da batalha. E falaram, nunca mais sairá essa batalha conosco. A razão, para que não apague essa lâmpada de Israel. Vamos ficar por ali para encerrar essa aula de hoje, nesse texto. Porque eu considerei muito essa expressão dos soldados, que falaram para Davi que ele ia apagar a lâmpada de Israel. Mas eu quero perguntar a vocês, o que vocês acham que significa que Davi ia apagar a lâmpada de Israel? A vida de Cristo? A vinda? A vinda, ok. A vinda de Cristo. Aham. Pode ser. Outra opinião. Só quero ouvir opiniões. Pense bem no que o soldado está falando. Não vai sair mais a batalha conosco, para que você não apague a lâmpada de Israel. Muito bem. Israel ele tinha lâmpada. Sim? Lembra? E a lâmpada de Israel não podia ser apagada. Tinha que estar constantemente acesa. Certo? Vamos lá, vamos lembrar mais um pouquinho sobre isso. Pode ser que os seguidores de Davi estavam usando mais Davi do que a Deus. Porque para eles a luz no mundo era Davi. Sem Davi não existia luz. Mas eles sabem que quem batalhava era Deus. Então assim, uma opinião. Desculpa, pode continuar. Sim. Não, muito bem. É isso. Essa expressão ali é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem que estão falando os soldados. Só que nós temos que entender o que significa aquilo que eles falaram. Vamos lá. Segundo livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Samuel dormia no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Havia uma lâmpada, que era a lâmpada que estava perto da arca. E essa lâmpada
não era apagada durante a noite, senão de manhã. Onde nós encontramos esse texto? Êxodo, capítulo 27. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e 21. Diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para a lâmpada, para fazer arder continuamente a chama. No tabernáculo de reunião, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem para que arda diante do Senhor, desde a tarde até amanhã, como estatuto perpétuo do filho de Israel, por suas gerações. Então temos aqui o mandamento de Deus para a lâmpada, que estava perto da arca do testemunho. Essa lâmpada, que era a luz durante a noite, estava sendo, Davi estava sendo a figura dessa lâmpada para Israel. Porque Davi, neste caso, ele era a luz moral e espiritual do povo. Se o rei, se neste caso Davi, ele era morto, então o povo, ele ia ficar desamparado. Eles se consideravam tão inferiores que eles achavam que se Davi ele morria, Israel ia ficar em trevas, como uma cidade sem luz, sem uma palavra certa para atuar. Sem direção, exatamente. Exatamente. Porque a moral dos soldados desse. Pode falar. Não, não o que você falou, acho que você falou está certo, mas em relação a isso. Porque assim, quando pediram um rei, o que falaram? Ah, queremos um rei para que batalhe à nossa frente. Agora as pessoas estão falando, olha, sai da frente porque você está atrapalhando. Eu acho que aqui existe um conceito de. Eu acho que Davi ficou demais no trono que ele já não tinha mais como suportar. Acho que as pessoas ele já deveria começar a tomar consciência. As pessoas não perceberam isso, mas ele já deveria começar uma transferência mais tranquila. O que você falou está certo. Realmente as pessoas estavam colocando Davi era essa luz mais. Davi queria perceber que já não tinha mais condição de fazer o trabalho dele. Ele não estava conseguindo mais fazer aquilo que é o propósito do rei, que é andar na frente. É a minha opinião. Sim. Não, tá bem, tudo bem. Só que, nesse caso, os soldados, eles não veem a Davi como que está atrapalhando. Eu acho. Não como que ele está atrapalhando. Eles poupam a vida de Davi, porque Davi, para ele, é muito importante. Eles querem deixar Davi lá, porque a moral deles é a vida do rei. Certo?
Sim, pode falar, Leonardo. É. Obrigado. Na verdade, os soldados, eles estavam também reconhecendo que o Davi, ele era o ungido do Senhor. E ele era a pessoa que Deus tinha colocado para reinar. Porque ele já tinha experiência como o reino de Israel foi procurado por outros homens. No caso de Isbosete, temos o caso de Isbosete e o caso de Absalão, né? Mas Deus, ele sempre deixou o reino para Davi, porque ele é o ungido. Ele foi o homem eleito por Deus para dirigir o povo. Então, eu considerei essa passagem bem importante, porque tem a ver com a luz. E tem a ver com Cristo. Que é o que nós temos que aprender nessas histórias, porque essas histórias estão cheias de conhecimento, estão cheias de muitas coisas que nos ajudam a crescer. Olha, aqui no meu comentário eu escrevi: o rei neste caso era a esperança social e espiritual do povo, pois ele era o ungido de Deus. Todos sabiam que Davi não podia ser morto, porque ele era visto como a pessoa principal na terra de Israel. Ele era a luz, ele era a lâmpada de Israel. Não era aquela lâmpada que estava perto da arca, mas era ele, Davi, como a lâmpada, como a luz do povo. E aqui nós vamos a ver uma coisa bem importante, que nessa história as coisas estão só dá para olhar, dar uma olhada assim no panorama da situação, e é uma coisa tão física, que parece que não tem nada de espiritual, porque eles estão interessados na vida de um homem, na vida do rei e na vitória do povo. Mas ele é colocado como a luz no caminho de Israel, como a lâmpada. No nosso caso, é igual. Porque agora nós vamos aprender o seguinte: nós somos o povo de Deus, certo? Nós somos o povo de Deus
E a nossa luz é Deus, é Cristo. No Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada eis a meus pés a tua palavra. Ou seja, o povo de Deus, deve ter a palavra, a sua palavra, a palavra de Deus, como a lâmpada da sua vida. Jesus falou uma coisa que eu esteve lendo muito sobre isso. Diz que a lâmpada do corpo é o quê? Cristo. Cristo falou o quê? Que a lâmpada do corpo é? Fala. O olho. Os olhos. Isso. Olha como Cristo ele falou. A lâmpada do corpo são os olhos. Assim que, se seus olhos são trevas, todo o teu corpo é de trevas. Agora Jesus ele falou: eu sou a luz do mundo. Livro de João, vamos lá. João capítulo 8, versículo 12. Outra vez, Jesus falou-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. E como é, no nosso caso, como é que nós, ou que aquela lâmpada da nossa vida pode ser apagada? É precisamente quando nós nos afastamos de Deus, da sua palavra, das práticas dos mandamentos de Deus. Porque se todo o meu coração, aqui ó, meu coração, esse aqui não, aqui, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, mas, só aqui está cheio, mas a lâmpada do meu corpo está cheio de coisas ruins, aí atrapalha. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Eu ouvi falar uma coisa, diz que o pecado entra pelos olhos, pelos ouvidos. Eu posso ter conhecimento. Vamos ter um tema, nós que vamos a falar, não sei quem vai pregar isso aqui, mas vai falar que conhecimento não é maturidade. A pessoa pode ter muito conhecimento e ser uma pessoa pode ser um pecador voluntário. Vou falar assim, ele tem conhecimento, mas pelo conhecimento que ele tem, ele peca à vontade. Ele nem se preocupa por conhecimento, mas ele não pode lutar com seu corpo, com o desejo dos olhos, com a vanglória da vida e os desejos da carne. Serve conhecimento? Serve. Mas serve para aquele que pratica, aquele que é praticante da palavra. Não adianta ter conhecimento sem praticar. Temos que praticar. Nós sabemos, por exemplo, perdoar. Temos conhecimento do perdão. Sabemos a grande bênção que nós recebemos quando nós perdoamos. Mas não perdoamos. Nós sabemos que a vida eterna
nós vamos ganhar com fidelidade. Somos infiéis. Conhecimento não adianta sem a prática. Nós temos que procurar sempre praticar, ser praticantes do que nós estamos aprendendo. É a mesma coisa. Estou aprendendo aqui agora. Se a partir de agora eu não começo a praticar, ser uma pessoa diferente, não adianta. Vamos ficar ali como o povo de Israel, só na hora da dificuldade eles lembravam de Deus. Depois, Deus dá vitória para eles, tira a Israel da dificuldade e eles voltam. Se vocês leem o Antigo Testamento, vão encontrar. Novamente Israel cometeu pecado perante o Senhor. Novamente Israel fez o mal. Novamente Israel foi lá atrás dos ídolos. Novamente Israel fez coisa errada. E o povo de Deus, hoje, vocês acham que nós temos uma coisa diferente com Israel? Só porque nós não estamos lá atrás dos ídolos, coisas assim? Sim. Sim, estamos. Nós podemos idolatrar coisas. Outras coisas, que não precisamente é uma estátua. Mas ficamos tendo como ídolos outras coisas. E nos tornamos idólatras. Pode falar. Não, vou continuar. Essa foi a ideia. Então, agora, esse é no caso de Cristo, né? Cristo que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. O mundo inteiro tem que olhar para Cristo, para Ele sair das trevas. Certo? Agora, em nosso caso, Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Capítulo 5 de Mateus, versículo 14 até o 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós devemos ser como quem? Como Cristo. Quem é a luz do mundo? Cristo. E nós também. E fala o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De novo, figura de linguagem. Agora eu sou como aquela cidade que é edificada. E a igreja é aquela cidade que é edificada. Diz que não se pode esconder. E muito de nós escondemos. Quando? Quando não falamos de Deus lá fora. Ninguém percebe que eu sou cristão. Ninguém percebe. Por quê? Porque as minhas atitudes são atitudes do diabo. São as atitudes do inimigo. E uma cidade edificada sobre um monte. Neste caso, aquele monte Sião, cabeça dos montes, aí foi edificada a igreja de Cristo, só que aquelas cidades, cada um de nós que somos essas pedrinhas preciosas, para Deus, não somos essas pedrinhas para o mundo. E o mundo nem conhece que eu sou uma pedrinha preciosa, porque eu fico escondido. Me dá vergonha orar, na hora do almoço, que vejam que estou orando, quando vou almoçar. Um exemplo, quem almoça lá no seu trabalho.
Ou, quando começam a falar de coisas, de piadas e coisas assim, eu fico tranquilo ali. Me identifico com as pessoas. Mas quando é para falar de Deus, aí fico silêncio. E existem muitas outras maneiras de negar a fé. E aí, olha, eu estou apagando a lâmpada de Deus na minha vida. A luz de Deus, que deveria brilhar em mim, está apagada. É como se o rei morresse. E o escritor dos Hebreus fala assim, olha, aquele que peca deliberadamente, o que ele faz? Ele crucifica de novo ao Senhor. Quando nós fazemos coisa errada também, nós crucificamos de novo o Senhor. E olha, parece que, como ninguém fala nada para mim, parece que não acontece nada. Mas, sabe qual é a nossa condição nesse momento? É a condição de Simão, o mago. Que ele pecou, sim. Ele não morreu, mas Deus deu oportunidade para ele se arrepender. E os apóstolos falaram uma coisa para ele, olha, ora para Deus. Se quiser, Ele te perdoa. Nós, como luz do mundo, temos que fazer um trabalho que dê para as pessoas ver. Mas é difícil. É muito difícil. Para quem não tem um pouco de conhecimento, pelo menos do Evangelho de Cristo, para falar às pessoas. A coisa principal é o Evangelho de Cristo, falar para as outras pessoas. Agora, quando eu falei coisas de Deus para as outras pessoas, aquelas pessoas ficam sabendo que eu sou cristão. E eu vou ganhar uma coisa, vou ganhar seguidores. Mas não seguidores assim para vir para a igreja. Tomara que seja assim. Mas vou ganhar seguidores para criticar. Pessoas ficam de olho em mim. Para quê? Para quando eu cometer um erro, todos caem acima de mim. Quem está pronto para ser essa luz? Quem está pronto para se arriscar e ganhar a coroa de vida? E soldados de Davi, eles estavam prontos para se arriscar por aquela luz do povo. Eles estavam na batalha, lutando para defender o rei. E todos os soldados, nós, soldados, que já somos batizados, que somos filhos de Deus, quantos de nós vamos fazer parte daquela luta lá fora, contra o inimigo? Exatamente. Muito bem, é isso que eu queria tirar dessa história. A importância da luz para eles lá. Olha, se você morre, vai apagar a lâmpada de Israel. O Israel vai ficar em treva. E em treva ninguém consegue se movimentar bem, olhar bem, se sentir bem. Não, mas na luz, olha que maravilha. Livro de João, primeira carta de João. O tempo está acabando.
Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 até o 11. Mais uma colherzinha de leitura. Diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que tivestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Contudo, escrevo a vós um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e a luz verdadeira já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, ainda está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está vendo? Tem muito a ver isso com que a lâmpada do corpo são os olhos? Sim. Porque se nós fechamos nossos olhos, está vendo? Sim, está vendo. Está vendo o quê? Trevas. Os olhos, eu acho que só se desligam quando a pessoa dorme. Mas quando a pessoa está ciente e fecha os olhos, continua olhando, mas olha trevas. Aqui o Espírito de Deus fala que aquele que odeia, e odeia não é somente aquela pessoa que quando olha para uma pessoa faz uma cara feia, assim toda amarga. Não precisa. As pessoas odeiam daqui da mente e fazem coisas para aquelas pessoas ou deixam de fazer coisas para beneficiar as pessoas. É ódio. É ódio. As pessoas temos tanto ódio no nosso coração que se nós não tirarmos isso, a nossa lâmpada vai ser apagada. E isso é a pior coisa que nós podemos viver. Deus é fiel, Cristo é fiel, e nós devemos ser fiel. Devemos procurar a luz da palavra e não fugir das práticas. Não adianta conhecimento sem as práticas. Devemos aprender dessas histórias interessantes, como neste caso, os soldados de Davi. O interesse pela vida do rei, o interesse pela continuidade do povo, o interesse pela luz. No nosso caso, o nosso interesse por o sacrifício de Cristo, que é nosso rei. O interesse por o povo, que é a igreja. O interesse por nossas vidas. Poupar nossas vidas da cilada do inimigo. Que Deus nos ajude.